Gente, eu vou começar, tá bom? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem mandar no chat ou pode abrir o microfone e falar, que aí eu paro, tá bom? Já faz um tempo que a gente começou a falar sobre solos, então eu vou retomar só um pouquinho, de maneira bem breve, alguns dos slides que a gente já tinha falado na outra aula, mas aí eu vou passar um pouco mais rápido, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida também, pode dar um grito aí, pedir para eu parar que eu volto, tá? Bom, então, a gente conversou na outra aula sobre solos, a gente falou sobre a composição deles. Bom, o que é o solo, né? O solo, ele é um agregado que é formado tanto por elementos rochosos, inorgânicos, quanto por elementos orgânicos. E ele faz parte da nossa vida, desde o chão que a gente pisa até a agricultura. Então, ele está diretamente relacionado com o modo como o homem ele ocupa o espaço, como ele se alimenta e como ele extrai os recursos da natureza, certo? Então, ele é de extrema importância para a humanidade como um todo. Bom, aqui é um breve histórico, né, de como o solo ele sempre foi utilizado desde as sociedades primitivas, né? Então, primeiro, os homens eles eram nômades, então eles passavam de um lugar a outro, eles viviam migrando. E a grande revolução que acontece no crescimento das sociedades é quando o homem ele passa a se sedentarizar, né? Então ele passa a habitar um só lugar. Então ele começa pela prática da agricultura, de manusear o solo mesmo, ele passa a plantar, a semear, e aí ele consegue se estabelecer. Porque antes ele utilizava o recurso que estava disponível, então quando acabava, ele precisava sair daquele lugar, e agora não mais, agora ele consegue manusear a terra e extrair o alimento da terra, não só alimento, mas também objetos e outras coisas, então ele passa a se instalar. Então, assim vão crescendo as sociedades. E essa revolução que aconteceu na agricultura, do homem ele poder plantar, foi isso que possibilitou também que a sociedade crescesse tanto, que a população ela aumentasse tanto em número de pessoas, certo? Bom, então o conceito de solo é isso que eu falei para vocês, é esse material, um material que ele é dinâmico, é um material que, apesar de já ser formado, a gente consegue, por exemplo, se a gente sai na rua, vai em um barranco, você pega um punhadinho de solo, aquele solo ele já está formado, mas ele também ainda está passando por processos dinâmicos. E isso é uma coisa que é importante quando a gente fala de solos, porque é igual esse ano, os últimos anos, na verdade, que a gente tem passado por ataques muito intensos ao meio ambiente, e aí estudar o solo mostra o quanto ele é importante, porque ele ainda está passando por um processo de transformação, de formação e de transformação. Então, o modo como a gente mexe no solo, o que a gente joga nele, o que a gente extrai, isso afeta a dinâmica do solo e traz consequências, porque se antes eu conseguia explorar uma área pela agricultura e ter um nível de produtividade alto, dependendo das técnicas que eu utilizo, esses níveis de produtividade eles tendem a cair ao longo dos anos, porque eu não manuseio o solo da maneira como ele deve ser manuseado. E, gente, isso não é por falta de estudo, viu? Porque tem a Embrapa, que é um órgão do governo, tem estudos de solo, de práticas de manuseio, de técnicas de conservação de solo. Então, tem um estudo de solo que ele já é bem desenvolvido. Mas, de fato, aqui eu acho que entra muito mais um interesse, determinados interesses que não querem preservar, porque ferramentas a gente tem, ferramenta e conhecimento, isso é uma coisa importante também, certo? E mais importante do que isso é a gente entender que não precisa, a agricultura ela não precisa ser transgênica, cheia de agrotóxicos. Tem outras maneiras que a agricultura pode acontecer, certo? Isso é uma coisa que precisa ficar assim, bem clara, que a gente de fato precisa se alimentar, mas o modo como a agricultura hoje ela acontece, especialmente no Brasil, grande parte das nossas terras, dos nossos solos, eles são destinados à monocultura, a plantio de commodities, por exemplo, como milho, soja, e isso afeta demais a estrutura do solo. Então, a gente está plantando uma coisa que, na verdade, nem serve como base para a alimentação da nossa população, e a gente ainda está afetando demais e modificando o ambiente de uma maneira negativa, certo? Bom, os fatores de formação do solo são 5, que eles interagem de modo dinâmico, e ao mesmo tempo, né? Então, o relevo, onde esse solo está, se ele está numa área mais alta, se ele está numa área mais baixa,
o tempo a que esse solo ele é exposto às transformações externas, então o tempo que ele passa exposto ao clima, seja o clima quente, o clima frio, a chuva, os organismos que vivem nesse solo, então se esse solo tem muitas formigas, se ele tem minhocas, e a matéria orgânica também, que pode vir, por exemplo, de folhas, das raízes, e sobretudo o material de origem. Então, uma coisa também muito importante é que todo o solo, ele já foi agregado de rocha um dia. Então, o solo, ele vai ser essa rocha alterada e quebrada em pequenos fragmentos. Então, isso é o solo. Então, era uma rocha exposta em superfície, exposta ao clima durante um determinado tempo, que é quebrada, acho que esse é o modo mais fácil de dizer mesmo, a rocha ela é quebrada em pequenos fragmentos, e aí ela vai passando por outras modificações, tudo bem? Tá aqui tudo certo? Às vezes eu acho que eu falo muito rápido. Gente, falar assim é muito esquisito, muito esquisito. Bom, como que um solo, ele é fértil ou não? Ele é fértil a partir, primeiro, dos materiais originários dele. Então, que materiais que essa rocha tinha. Então, isso é uma parte. Então, grande parte dos nutrientes do solo já vem da própria rocha. E esses fragmentos, esses nutrientes, eles vão recebendo mais matéria orgânica ao longo do tempo. Igual nesse caso aqui. Aqui é uma rocha que sobre ela tem um pouco de musgo aqui, tem algumas pequenas flores. É assim que a rocha ela começa a ser alterada. A gente pensa que esse é um processo muito simples, né? Que às vezes não altera, porque a rocha ela é imensa se comparada com a pequena raiz ou se comparada com o musgo. Mas é aquele velho ditado, né? Da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os processos da natureza, eles são lentos, mas eles são muito potentes. Então, a formação da rocha, a transformação da rocha, ela começa desse modo, principalmente por conta da vegetação e do clima. Então, uma vegetação se instala sobre a rocha, então seja um musgo ou pequenas flores, e as raízes das plantas começam a quebrar a rocha, essas pequenas rachaduras começam a entrar água por elas e assim vai acontecendo o processo de transformação. Então, os primeiros nutrientes do solo vêm desse primeiro processo de formação, que é desses agregados da rocha. Então, se a rocha ela tem mais calcário, se a rocha são esses elementos químicos que estão dentro da rocha, tudo bem? Esse é o primeiro fator que vai dizer se aquele solo vai ser fértil ou não. Para além disso, também a matéria orgânica que vai se instalando nesse solo. Então, a vegetação é uma delas e depois os pequenos animais. À medida que aparecem as plantas, os animais eles vão sendo atraídos, porque alguns deles justamente vão se alimentar das raízes ou das folhas. No caso das abelhas também. Então, onde tem flores, tem esse papel da abelha também. Então, e aí o que acontece? Esse bicho que está voando, mas se ele morre, ele cai no solo, ele vira matéria orgânica para o solo. Então, é um grande sistema, tudo bem? Bom, aí aqui é esse processo de formação. Então, o processo de formação do solo, ele começa com o intemperismo da rocha, né? Então, como eu estava dizendo, a rocha, ela está lá exposta, ela está exposta aqui em superfície, e aí começa a nascer uma planta sobre ela, essa planta vai quebrando essa rocha, e à medida que ele quebra esse maciço da rocha em outro tamanho, ela vai ficando mais fragilizada. E aí, com a ação do tempo, essa transformação, essa alteração, ela só vai aumentando. Tudo bem? Então, a formação do solo é um conjunto de elementos biológicos, físicos e químicos. Biológicos na ação principalmente dos organismos, então sejam eles vegetais ou animais. Físicos nesse processo de quebrar a rocha, então a rocha ela de fato ela é grandona, começa a chover sobre ela, ou essa raiz que vem e racha a rocha, e aí ela quebra em pequenos fragmentos. Então, esse seria a alteração física, desculpa. E, por fim, a alteração química. A alteração química ela acontece principalmente por conta do clima. Então, por exemplo, quando esquenta e esfria. Então, o material ele passa por um processo de expansão e compressão. Então, assim vai alterando a estrutura química da rocha, certo? Gente, a hora que vocês quiserem me parar, vocês podem parar, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo nada, pede socorro que eu paro.
Bom, e aí, à medida que a rocha vai alterando, os materiais eles vão passando por um processo de se organizar ali dentro dos horizontes de solo. Então, o material mais alterado, ele sempre vai estar mais em superfície, porque é aquele que vai estar mais próximo às condições externas da atmosfera. Então, é ele que vai estar mais próximo à chuva, ao vento, à geada, se for um lugar onde neva, e assim, e principalmente das folhas das árvores. Então, a parte mais externa é onde vai estar as raízes, é onde vai cair as folhas, então onde eu vou ter mais matéria orgânica, tudo bem? E à medida que a gente vai descendo os horizontes do solo, ele vai passando de muito alterado para menos alterado, até chegar na rocha, que é a parte mais profunda do solo, que ainda é a rocha sem alteração, tudo bem? Então, é por isso que vai formando esses horizontes. Esses horizontes, eles vão dando essa identidade do solo, da parte que foi mais alterada até a parte que foi menos alterada. Além disso, os horizontes do solo também, eles ajudam a gente a descobrir o caminho que os nutrientes fizeram dentro do solo. Alguns solos, a gente vai ver aqui, principalmente no caso do Brasil, são solos que eles por conta de chover muito aqui no nosso território, os nutrientes do solo, muitas vezes, eles são levados para camadas mais profundas. Então, aqui a gente encontra camadas mais claras, enquanto as camadas mais profundas são mais escuras, principalmente porque os elementos, eles vão sendo levados pela água da chuva para as áreas mais profundas. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Gente, eu tô falando mais rápido, porque essa parte aqui a gente já teve naquela outra aula que já foi há muito tempo atrás. Mas eu falei, não, deixa eu começar de novo, assim, mesmo que a gente passe mais rapidinho, para vocês não ficarem boiando, tudo bem? Então, vamos lá. Aí aqui, de novo, a rocha ela vai se alterando e aí vai surgindo essas camadas. Então, sempre lembrar, a camada mais superficial vai ser a camada menos alterada. A camada superficial vai ser a camada mais alterada e as camadas mais profundas vão ser as menos alteradas. Tudo bem? Então, quando a gente quer descobrir, por exemplo, a origem do solo, eu abro uma trincheira, como aqui nessa foto, né? Você abre uma trincheira no solo até que você consiga chegar à rocha inalterada, a rocha sem alteração. Aí você consegue saber como que aquele solo ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Qual era o material de origem, assim por diante. Se aquela área é uma área tropical onde chove muito, se é uma área que passa por um período de seca e por um período de cheia, e assim por diante. Bom, aí de novo, os fatores de formação do solo, sempre lembrar, os fatores de formação são 5, e eles agem de modo conjunto e dinâmico no solo, e eles agem o tempo todo. Então, é o clima, os organismos, o material de origem, o relevo e o tempo. Então, qual que seria essa ordem, né? Então, o material de origem é a rocha. Então, essa rocha, ela está num determinado lugar no relevo, ela pode estar numa área mais alta, numa área mais baixa. Essa rocha, ela vai estar exposta aos fatores da atmosfera, ao clima, durante um período de tempo. Então, quanto mais tempo essa rocha está exposta em superfície, mais alterada ela é. Alterada pelo clima, a chuva, o sol, o frio, e pelos organismos que vão passando a habitar esses lugares. Tudo bem? Bom, e aí, uma coisa importante quando a gente vai falar sobre solos, porque os solos mais alterados, eles vão estar nas faixas mais quentes do nosso planeta. Então, tudo aqui é muito relacionado, né? Então, clima, vegetação e solo são três coisas que estão diretamente relacionadas. Então, quando a gente fala dos solos mais alterados, mais intemperizados, a gente está falando da faixa tropical, que seria essa faixa aqui que ele chama da equatorial úmida, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, pega toda essa faixa aqui, a faixa do tropical, tudo bem? Bom, e aí isso vai diminuindo ao longo que a gente vai subindo nas latitudes para norte e descendo nas latitudes para sul, tudo bem? Porque descendo e subindo por quê? Porque a norte é positiva, a sul é negativo. Bom, então os solos mais alterados, eles vão estar na faixa do tropical. Quando a gente chega na faixa do temperado, ali eu tenho temperaturas médias, índices de chuva médio. Então, é na faixa do temperado onde vão estar localizados os solos mais férteis, os solos mais ricos
Por quê? Porque eles passaram, é quase que um fator perfeito, assim. Teve a quantidade de chuva adequada e a temperatura adequada para que fosse um solo rico em matéria orgânica e não muito alterado, tudo bem? Porque um solo que recebe muita chuva, ele também vai, os nutrientes dele têm uma propensão a serem carregados e levados embora muito mais rápido do que lugares que chovem menos. Então, a água, ela entra no solo, ela vai permeando pelos poros do solo, e à medida que ela vai descendo, pela ação da gravidade, ela vai levando nutrientes junto com ela. Então, quanto mais chove, mais os nutrientes são levados, né? Mais as camadas superficiais do solo são pobres, tudo bem? E aí, lá no clima polar, a gente tem essas regiões onde os solos são menos alterados, então, onde vai se encontrar predominância de rochas e dessa cobertura congelada mesmo. Então, solos que são preservados porque estão congelados, certo? Bom, aqui, aquele é o modo como o clima atua sobre o solo. Aqui são os organismos, né? Então, os organismos, eles podem ser os micro-organismos, então, as algas, as bactérias, os fungos, os vegetais, os animais e a ação humana também. Então, os organismos são esses 4 tipos que podem agir sobre o solo, modificando o solo. Então, por exemplo, o papel da minhoca. A minhoca é um animal que é muito importante para o solo, porque é ela que vai abrir esses poros aqui. Então, ela abre os poros do solo e ela ajuda com que a água infiltre com mais facilidade. Então, isso é bom porque o solo, ele fica mais ele vai ficar mais úmido, né? Então, por exemplo, numa plantação, isso é bom, porque o solo, ele tem a possibilidade de reter mais água, ele vai ter mais poros para onde essa água ela vai entrar e ele vai ter uma capacidade maior de reter também. Aqui também o caso das raízes, as raízes também vão fazer esse mesmo papel. Além disso, muitas vezes na própria raiz, alguns fungos e algumas bactérias ficam grudadas. Isso também ajuda, porque quando eles morrem, eles viram nutriente, eles viram matéria orgânica para o solo. Tudo bem? Então, pensar sempre nessa alteração. E aí, os outros animais também vão fazer esse papel de abrir poros no solo, que podem ser maiores ou menores. Esses animais, eles morrem dentro do solo e eles viram matéria orgânica e assim por diante. Tudo bem? E o homem, a ação humana, ela pode ter 2 fatores. Ela pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, que foi aquilo que eu falei para vocês no começo. Então, nós temos um conhecimento dos solos do Brasil, que ele pode ser utilizado para potencializar as características do solo. Mas até hoje, a nossa agricultura ela foi muito mais no sentido de degradação do meio ambiente, certo? Não no sentido de preservação. Bom, aí aqui é uma coisa muito importante, esse esquema, ele é muito importante quando a gente for falar de Amazônia. Porque a Amazônia, ela tem uma característica muito interessante, porque os solos dela têm uma quantidade de nutrientes que é baixa, mas o que mantém a floresta tão diversa, aquela floresta imensa e tão rica, é justamente essas trocas que vão acontecendo entre a biomassa, essa biomassa vegetal tem esse nome diferente, mas nada mais é do que as folhas das árvores e as raízes. Então, a riqueza, o grande adubo que mantém a floresta amazônica vem da biomassa vegetal, que são essas folhas que vão cair das árvores, voltam para o solo e vai fazendo esse processo de troca aqui. Por isso que o desmatamento na região da Amazônia é algo muito prejudicial, porque eu quebro esse ciclo. Então, o solo, que já não é rico em nutrientes, assim, ele tem uma quantidade mínima de nutrientes, ele não recebe a recarga dele. Então, eu derrubo uma árvore na região amazônica, eu posso saber que, por exemplo, o solo onde aquela árvore estava, ele vai parar de receber os nutrientes daquelas folhas. E esse é o grande problema do desmatamento na Amazônia, certo? Bom, aqui é o material de origem. Então, o material de origem, como que ele vai atuar sobre a formação do solo? Vai depender se ele é um material mais resistente ou se ele é um material menos resistente à alteração. Então, quanto mais resistente, mais vai demorar para que a rocha passe a ser solo. Mas quando o material não é tão resistente, quando ele se quebra facilmente, o solo é mais rapidamente formado. E não só mais rapidamente formado, como também mais rapidamente transformado. Bom, e aqui o relevo. Então, o relevo também ele vai
a localização do solo num relevo mais alto ou mais baixo, até travei aqui, vai ajudar no sentido de que, por exemplo, em relevos assim que são mais planos, né, áreas que são mais retas, a distribuição da água da chuva, por exemplo, é melhor. Então, aqui a água ela se distribui melhor do que, por exemplo, em áreas aqui de encostas. Então, aqui a água ela cai no solo e ela vai fazer o processo de escoamento superficial. Então, ela cai na vertical, ela entra no solo e ela vai fazer esse escoamento na horizontal, tudo bem? Então, aqui a água ela é distribuída de maneira melhor, ela é distribuída, acho que é isso mesmo, ela vai ser distribuída de uma maneira melhor, assim, no sentido mais plano, certo? Então, toda a área vai receber água. Deu para entender isso? Então, todo o solo vai ficar molhado. O problema aqui, por exemplo, da área de encosta, é que na área de encosta, a água ela vai cair nesse lugar e ela tende a deixar essas áreas mais fragilizadas, porque a água ela vai permear esse solo e ele, como não está numa área de estabilidade, aqui, onde está passando o mouse, é uma área de estabilidade, porque é uma área onde os agregados eles estão planos, né? Então, eles estão mais... eles são menos propícios, por exemplo, a deslizamentos. Então, aqui, nessa área de encosta, quando a água cai aqui, esses agregados que já estão inclinados, eles tendem a cair com mais facilidade, então, eles tendem a se desagregar com mais facilidade. Então, esse solo aqui, ele tende a cair para essas regiões de áreas mais baixas, tudo bem? Então, aí ele faz esse papel de carregar um tipo de solo para outro lugar. Uma outra coisa aqui é em relevos que são muito íngremes e que vão formar esses picos, como por exemplo, a Serra do Mar tem muitos picos, né? Então, esse relevo de pico, geralmente está vendo aqui, ó, a rocha, ela aflora na superfície sem alteração. Por quê? Porque aqui esses picos eles são tão inclinados que a água ela começa a alterar, ela começa a fragmentar essa rocha e logo esse material é levado lá para baixo. Então, por isso que a rocha ela está sempre exposta. Essas áreas aqui são áreas muito perigosas, porque o solo não tem nenhuma estabilidade aqui. Tá vendo que o solo ele já está em contato direto com a rocha. Então, começa a chover, a terra ela desliza. Tudo bem? Então, não tem estabilidade. É por isso que se fala tanto. Eu não lembro eu não sei se vocês lembram o que aconteceu em Angra dos Reis alguns anos atrás, que era uma área de encosta, também era uma vertente, tinham muitas casas e deslizou todo aquele pedaço de terra, muitas pessoas morreram, perderam as casas. Então, justamente por ser esse tipo de esquema aqui. Então, o solo ele é pouco alterado, a camada de solo ela é pequena, ela está diretamente aqui em contato com a rocha. Quando começa a chover, não tem estabilidade. As áreas assim mais retas, elas são áreas mais estáveis, tudo bem? Aqui, justamente para elas estarem na horizontal, não tem a propensão de acontecer esses acidentes e essas tragédias, certo? Então, quando está aqui em áreas onde o contato é direto com a rocha, o solo ele não tem estabilidade. Logo, ele passa por esse processo de desagregação, de descida e assim por diante. Tudo bem? E aqui, por fim, o tempo, né? Então, quanto mais tempo um solo ele fica exposto na superfície, mais ele vai ser alterado. Então, quando a gente fala sobre neossolo, esse prefixo do neo sempre vai remeter a solos mais novos. O gleissolo, que é um solo que a gente encontra aqui também no Brasil, são solos médios, né? Não são tão alterados, mas já são um pouco mais antigos do que os neossolos. E, por fim, o argissolo. Esse argissolo é um solo que ele é muito alterado. No Brasil, a gente vai ter, de modo predominante, dois tipos de solo, que é o latossolo e o argissolo, que são dois solos que foram muito alterados. E foram muito alterados por quê? Porque o relevo brasileiro é um relevo muito antigo. Então, sempre lembrem disso. Está tudo relacionado, gente. Estudar geografia é uma coisa que vai explicando a outra, assim. Então, nós estamos num clima tropical, então o nosso relevo, o nosso solo, ele tem uma propensão a ser mais alterado por conta do clima. O nosso relevo é um relevo antigo, então são estruturas cristalinas que datam de mais de 4,2 bilhões de anos. São as primeiras rochas da superfície da Terra. Então, que elas já estão expostas há muito tempo em superfície. Então, elas já passaram por grandes processos de alteração.
Então, uma vez que elas passaram por grandes processos de alteração, o nosso solo ele é muito alterado, tudo bem? Aqui é só um esquema de como acontece esse processo de formação do solo. Então, aqui está a rocha recém-exposta. Aqui é aquela primeira imagem lá que eu mostrei para vocês, daqueles musgos, daquelas pequenas vegetações. Bom, essa vegetação ela vai crescendo, à medida que ela cresce, ela vai atraindo outros organismos, né? Então, minhocas, cupins, formigas. Esses organismos eles vão ajudando na alteração do solo, abrindo os poros. Esses organismos, quando eles morrem no solo, eles viram matéria orgânica, e vai virando um ciclo, né? Porque a alteração ela vai acontecendo da parte mais superficial para a parte mais subterrânea, né? E assim a gente vai vendo aqui que os horizontes eles vão surgindo à medida que o tempo vai passando, tudo bem? Então, aqui, ó, esse seria um esquema de neossolo. Então, o neossolo tem uma camada aqui de horizonte orgânico e ele começa aqui a formar uma camada B, né, que seria a segunda camada do solo. O cambissolo, ele tem uma matéria orgânica aqui bem desenvolvida já, mas aqui ele não forma bem o horizonte B, ele vai formar o horizonte C. O horizonte C é aquele saprolito, que é a rocha que ela começou a alteração. Então, já tem o solo desagregado, mas eu ainda encontro muitos pedaços de solo aqui no meio, de terra, oh, Jesus Cristo, muitos pedaços de rocha aqui no meio. Então, ele está no início da alteração. Isso seria o cambissolo. O argissolo, tá vendo? Ele já é um solo mais alterado. Então, aqui ele já tem uma camada B bem desenvolvida, tem a camada orgânica aqui, e essa camada do saprolito, que é esses restos de rocha, vamos dizer assim, já está mais aqui abaixo, certo? E aqui, por fim, seria o latossolo. Então, o latossolo ele já é um solo bem alterado. Lembra que eu falei para vocês que nas regiões tropicais, os solos muito alterados, acontecia que a cor do solo das camadas mais subterrâneas, é assim que fala, gente, às vezes eu falo subterrâneo, eu fico, gente, essa palavra fica tão estranha nesse contexto, mas enfim, as camadas mais subterrâneas, elas são mais escuras do que as camadas superficiais. Aqui esse é um bom exemplo, o latossolo ele é assim, tá vendo? O latossolo, a segunda camada do B, ela vai ser mais escura do que a primeira camada. Por quê? Porque aqui quando chove, a chuva ela vai entrando por meio do solo e ela vai levando os nutrientes para as camadas mais profundas. Então, esse é um dos problemas dos solos tropicais. Por quê? Porque como chove muito, os solos são muito alterados, grande parte dos nutrientes do solo não vão estar na parte mais superficial. Então, é por isso que as nossas terras, muitas vezes, elas precisam de tanto agrotóxico, elas não precisam, né? Colocam lá para poder, os aditivos agrícolas, enfim, porque a gente precisa trabalhar essa terra, porque grande parte dos nutrientes foi carregado para as outras camadas, para as camadas mais fundas do solo, tudo bem? Então, o caso do Brasil é esse caso bem exemplificado. Então, a maior parte do nosso solo, argissolo e latossolo, o latossolo ele tem essa característica, que os nutrientes eles vão estar na camada mais funda do solo. É por isso que muitas vezes, é por isso que a gente acaba tendo essa agricultura que precisa, entre muitas aspas, de tantos aditivos agrícolas, certo? Até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Não, sem dúvida? Então tá bom, então eu vou continuar. Já falei, quando vocês não estiverem entendendo, se estiver muito rápido, se eu estiver, sei lá, viajando aqui, vocês dão um grito que eu paro, tá bom? Bom, então esse aqui é o sistema de classificação dos solos. Então, os solos, eles podem ser argissolos, cambissolos, chernossolos, podossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, neossolos, nitossolos, organossolos, planossolos, plintossolos, vertissolos. Aí vocês vão me perguntar assim, eu preciso decorar tudo isso? Não, vocês não precisam decorar tudo isso, certo? Vocês precisam entender aquilo que eu falei para vocês com relação... Vocês precisam relacionar algumas coisas. Então, por exemplo, eu acabei de falar para vocês que o território brasileiro é mais argissolo e latossolo.
Por que mais argissolo e mais latossolo? Que são os solos mais alterados, tudo bem? Quando a gente fala, por exemplo, das regiões temperadas, quando a gente fala no caso da Rússia, a Rússia é um país que tem o chernossolo. Chernossolo é um solo muito rico em nutrientes, então o solo mais rico em nutrientes e o melhor solo para agricultura está na faixa do temperado, porque tem essa característica que eu disse para vocês, nem muita chuva, nem muito calor, nem muito frio. Certo? Então, essa é a primeira relação que vocês têm que fazer. Então, o clima, as regiões mais quentes vão ser os solos mais alterados, os solos mais assim desenvolvidos, que vão ter esses horizontes mais profundos. A faixa temperada vão ter solos com desenvolvimento médio, mas muito ricos em matéria orgânica. Então, são solos muito ricos e muito bons para a agricultura. Solos que não precisam mexer tanto com aditivos agrícolas, com adubos, etc. E aí, na zona polar, são esses solos que, em grande parte, vão estar congelados ou que ainda vão ser rocha, justamente por essa preservação. Então, o clima, esse clima congelado, ele atua como um modo de preservar essa rocha mais inalterada, tudo bem? Então, isso que vocês precisam, assim, ter mais claro na cabeça de vocês. E, claro, alguns nomes que são chaves, assim, argissolo, latossolo, com certeza, e esse chernossolo também, porque ele é bem conhecido. Então, se eu fosse indicar para vocês, eu diria o argissolo, o latossolo e o chernossolo. E os outros, igual, se eles forem perguntar, eles vão perguntar alguns que vocês vão conseguir, tipo, pela origem do nome, vocês vão conseguir sacar o que é, como, por exemplo, o neossolo. Então, o neossolo, ele tem esse prefixo do neo, que remete a novo. Então, é um solo pouco desenvolvido, um solo que ele está começando a ser formado. Certo? Aí tem essas dicas, assim, de como vocês podem identificar, tá bom? Gente, eu odeio essas coisas de falar assim, não, vai ter que decorar. Para mim, você tem que decorar, a gente só passa raiva. Bom, eu vou pular isso aqui porque a gente vai falar das regiões, tá bom? Então, quando eu vou começar a falar das regiões, a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês essa classificação do solo com essa origem do termo. Então, por exemplo, argissolo. Então, esse arge, ele vem justamente de argila. Então, é um solo que ele é rico em argila. Cambissolo. Esse cambissolo, ele tem esse prefixo do cambi, ele remete a trocar. Então, é um solo que ele está em formação. Então, lembra quando eu falei para vocês daquela escala dos solos mais desenvolvidos? Então, era o neossolo, esse prefixo do novo, o cambissolo, que é esse prefixo do trocar, ele está nessa fase de formação, e por fim o argissolo e o latossolo. Tudo bem? Então, tem esses três caminhos pelo qual o solo ele vai acabar passando nesse desenvolvimento dele, certo? Bom, aí o espodossolo, aí tem uma outra coisa também com relação à cor dos solos, né? Então, esse espodossolo, esse espodo, ele remete à cinza, né? Então, é um solo rico em areia. Nas questões dos vestibulares, eles podem usar todas essas características com vocês, né? Eles sempre vão dar alguma informação, eles não vão perguntar, gente, tipo assim, caracterize o Luve solo, se ele não for te dar alguma dica. Então, assim, como eu disse, vocês precisam aprender a fazer essas relações. Então, esse espodossolo, ele pode perguntar no que esse solo ele é rico, qual que é o elemento, se é areia, silt ou argila, e a gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas ele vai, por exemplo, dizer a cor do solo. Então, dá para, pela cor do solo, a gente identificar de que material esse solo ele é mais rico. Então, por exemplo, o argissolo, o cambissolo e o latossolo são solos vermelhos, eles são mais para o laranja e para o vermelho. Então, são solos que têm argila e que têm ferro, justamente por essa decomposição do ferro. Então, é esse processo de enferrujar, né? Ele fica avermelhado. E, enfim, é só para a gente... Eu comecei a falar disso para vocês relacionarem também a cor ao solo. Então, ele sempre vai dar alguma dica de alguma coisa. Ou ele vai falar do clima, ou ele vai falar da cor do solo, ou ele vai falar do que o solo é composto, se é mais composto de areia, se é mais composto de argilas, ou se é mais composto de silt, certo? Então, esses aqui são os prefixos, só para vocês, organossolo. Então, esse organossolo vem da origem de orgânico também. Então, é um solo que tem uma constituição orgânica bem grande, assim, tem um horizonte, aquele primeiro horizonte preto bem desenvolvido, certo? Bom, e aí tem uma coisa importante, né, que
Isso aqui é legal que vocês também tenham bem claro, assim, que a composição do solo, ela vai me dizer se aquele solo, ele é um solo mais rico em nutrientes, né? Se é um solo que ele vai reter mais os nutrientes, se é um solo que ele vai ser mais pobre, se é um solo que vai ser estável ou se é um solo que vai ser instável. Por exemplo, o metrô de São Paulo. Com certeza, alguns de vocês, a maior parte, já pegaram o metrô. O metrô da linha azul, que liga o Jabaquara ao Tucuruvi, ele foi construído, né, ele começa no subterrâneo. Eu sempre acho estranho falar subterrâneo, mas enfim, ele começa em profundidade, ele começa lá embaixo. E aí, o que aconteceu? Nos estudos de solo, quando eles traçaram a linha do metrô, eles foram fazer o estudo de que composição de solo estava ali, e eles perceberam que era uma composição cristalina. Então, as composições cristalinas são rochas mais estáveis. Beleza. Aí eles foram lá, colocaram os materiais lá dentro e foram passando a linha do metrô. Quando eles chegaram ali na região da Armênia, entre a Armênia e Tiradentes, se eu não me engano, eles bateram com a broca, aquelas brocas imensas, num bolsão de areia, que o estudo não tinha monitorado. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram que subir o metrô. Por quê? Porque a areia, ela não tem estabilidade nenhuma, gente. Então, é só lembrar da areia da praia. Então, quando eu falo de um solo arenoso, vocês podem pensar que esse solo é um solo que ele é muito poroso, ele tem muitos poros, porque os grãos, eles são bem grossos. Então, arenoso é a areia da praia. Lembra lá da areia da praia, né? Que a gente não foi nunca mais. Mas, enfim, a gente vai voltar a ir para a praia um dia, gente. Então, são grãos mais grossos, mas que não oferecem estabilidade nenhuma. Imagina só vocês molhando a areia, né? Todo mundo, acho que a maior parte de nós já fez isso, né? Pegar a areia molhada na praia, você aperta ela na mão e logo na sua mão mesmo ela já se desagrega. Ela não cria um corpo. Você não consegue, por exemplo, fazer uma escultura de areia, assim, no sentido de deixar ela bem firme. Aquilo, se você bate, ela já quebra, né? Como falando aquela coisa dos castelos de areia, né? Que são, você constrói, mas eles são facilmente quebrados, eles não têm estabilidade. Então, os solos que são muito arenosos, eles são solos porosos, solos que não têm muita estabilidade, então são solos instáveis, e solos pobres em nutrientes. Tudo bem? Bom, acho que é isso. Dessa parte da areia é isso. Beleza. Os solos argilosos, eles já... Ah, e uma coisa importante. Aqui, quando a gente fala dessa composição dos solos, qual que é a diferença de um para outro? Então, a diferença são essas características que eu acabei de falar. Então, o solo ele vai ser mais rico em nutrientes ou mais pobre, ele vai ser mais estável ou mais instável. E também, gente, aqui é o diâmetro do grão. É o tamanho do grãozinho. Então, por exemplo, a areia, ela pode ser de fina até aquele pedregulho, né? Até a areia, o pedregulho, na verdade, já entraria na categoria de cascalho, né? Aquele da construção civil. Então, a areia, ela pode ser de fina, média a grossa. E isso depende do tamanho do grãozinho da areia, certo? O silt, ele tem um diâmetro de grão que ele fica entre a argila e entre a areia. Ele é o filho do meio, vamos dizer assim, tá? Entre um e outro. E a argila vai ser o grão mais fino, tudo bem? Então, a argila, geralmente, ela não é visível a olho nu, o grão da argila. Ele é tão fininho que não dá para a gente, por exemplo, pegar assim na mão e sentir a argila, tudo bem? Então, essa é a diferença. O tamanho do grão e como que esses materiais eles vão se comportar quando a gente tentar agregar eles ou desagregar, certo? Bom, depois se vocês tiverem curiosidade em casa e também tiverem esse material, vocês podem fazer. Se vocês pegam um punhadinho de areia e molha, aí vocês fazem um experimento que a gente faz na faculdade que é bem interessante. Tenta criar uma minhoquinha com ele e quebrar. Ela vai quebrar facilmente, né? E muitas vezes você não vai conseguir nem fazer esse formato da minhoca, né? Com o silt, você já consegue modelar melhor, mas, por exemplo, você não consegue, ela não tem plasticidade. A argila, ela tem mais plasticidade. Então, a argila, você consegue modelar ela inclusive, dobrar sem que ela quebre, tudo bem? O silt e a areia, não. Eles são materiais que eles se desagregam mais fácil e assim por diante. Tudo bem? Então, são materiais que são mais frágeis, vamos dizer assim. Materiais que vão sofrer mais pela erosão.
que vão ser mais propensos a perder nutriente. Isso é importante quando a gente for olhar os solos de cada uma das regiões. Por que no Nordeste passa por aquele processo de desertificação? Por que no Rio Grande do Sul a gente tem um processo de arenização? Por que lá no Amazônia a gente tem o processo da lixiviação e assim por diante, tudo bem? Então, isso tem a ver com a composição do solo. Se ele tem mais areia, se ele tem mais silt ou se ele tem mais argila. Mas, de novo, quando isso for perguntado para vocês numa questão do vestibular, eles vão dar alguma característica. Então, por exemplo, se eles vão perguntar sobre o processo de desertificação no Nordeste, ele vai dizer que aquele solo é arenoso e talvez ele te pergunte por que passa pelo processo de desertificação. Então, porque são solos que são pobres em nutrientes. Eles têm essa capacidade, uma coisa importante que eu já esqueci de falar. De novo, lembrem da praia, né? Quando chove, a areia rapidamente ela suga a água, certo? Rapidamente a areia ela se molha toda e ela suga a água. Mas com a mesma rapidez com que ela suga a água, ela seca, a água evapora. Então a areia não é um material que retém água. Então facilmente ela Ai, gente, ela absorve a água, tá me faltando as palavras aqui, socorro. Facilmente ela absorve a água, mas facilmente essa água evapora. Ao contrário da argila. A argila ela tem uma capacidade de reter a água. Então, a argila, pelo grão da argila ser menor, ela é mais agregada. Então, os poros são menores. Então, a água, ela demora mais para poder permear o solo. Mas, à mesma medida que ela demora para entrar no solo, para o solo absorver essa água, ela também demora para ser evaporada. Então, os solos argilosos, eles têm uma capacidade maior de reter água, tudo bem? Então, quanto mais argiloso, mais aquele solo vai demorar para absorver a água, mas mais ele vai demorar também para que essa água evapore. Então, ele vai ter essa capacidade de reter a água. Solos solos arenosos e siltosos, eles têm essa característica de perder água com mais facilidade. A areia ainda mais, tudo bem? Então, sempre lembrar, solos arenosos, chove, sim, aí ele vai reter a água, mas a mesma rapidez com que ele retém, a água evapora. O argiloso, ele tem essa capacidade de guardar a água, tudo bem? Até aqui tudo certo? E o silt, ele vai ficar entre um e outro, assim. O silt, ele é meio excluído. Quase que os vestibulares não perguntam sobre ele, né? Eu acho meio triste isso, gente, porque eu também sou filha do meio, né? O filho do meio, não sei se vocês são filhos do meio, mas às vezes eu fico assim, me sentindo meio, tipo, tem o mais velho, aí tem o mais novo e o do meio fica ali. O silt é tipo isso. Ele fica entre um e outro, mas enfim. Bom, o argiloso, aí, beleza, isso foi o arenoso, eu falei de todos, mas vamos voltar aqui para o argiloso. Então, o argiloso, ele tem grãos que são menores, então ele tem uma coloração mais viva, né? Então, ele vai ter uma coloração, é só a gente lembrar do famoso barro, né? Acho que todo mundo já brincou na lama, né? Então, tem cores mais vivas, que são mais voltadas para o laranja e para o vermelho. Tem essa capacidade de impermeabilidade, então lembrar, os grãos, eles são menores, então os poros também são menores, os grãos ficam mais juntinhos. Então, a água, ela demora para infiltrar. Mas depois que ela infiltra, aquele solo demora para perder água. Tudo bem? Bom, elas são muito fáceis de ser moldadas, né? Então elas têm uma capacidade de plasticidade de aglutinação. Então a argila é um solo mais estável, tudo bem? Então é um solo, por exemplo, que a gente pode contar que ele não vai se desagregar com facilidade. No caso de ele não vai se desagregar com facilidade, não vai rachar, como, por exemplo, a areia, quando a gente for falar da caatinga ali do Nordeste, aqueles solos arenosos, eles vão formando aquela paisagem daquele solo craquelado, quebrado. A argila não é assim, tudo bem? E o silt, como eu disse para vocês, ele está entre um e outro, mas também ele vai ser mais puxado para o lado da areia. Então, é um solo também que sofre muito pela erosão, não tem coesão, não é um solo muito rico em nutrientes, ele vai sofrer muito, tanto pela desagregação, né? Porque ele vai ter essa capacidade de se quebrar com mais facilidade, dos componentes ficarem mais soltos. Até aqui, tudo bem? Vocês estão muito calados. Vou esperar alguém dizer assim, tá tudo bem, aí eu continuo. Essa parte é importante, gente. Isso aqui geralmente cai no vestibular. E é que nem eu falei para vocês, geralmente cai fazendo uma comparação entre areia e argila.
Mas, se cair uma comparação de silt, é só vocês lembrarem da areia e da argila, porque o silt está justamente no meio. Então, ele não vai ser nem totalmente... não totalmente, né? Mas ele não vai ser tão pobre, tão solto quanto a areia, mas ele não vai ser tão rico, tão agregado quanto a argila. Então, se vocês lembrarem da areia e da argila, o silt fica no meio. Aí dá para fazer essa relação entre uma coisa e outra, tá bom? Ó, vou continuar, hein? Tô aqui continuando. Quem cala consente, não é assim, né? Mas eu vou nessa máxima. Vocês estão aí caladinhos? Ó, então, esses aqui são os solos da Amazônia. Então, se a gente for olhar de modo geral, os solos da Amazônia, eles vão ser bem diversificados, mas é aquilo que eu falei para vocês. Ganha disparado os latossolos, os argissolos e os cambissolos, que estão aqui representados pelo amarelinho, principalmente aqui na planície do Rio, latossolo. E aí, gente, aqui nessa divisão, eu peguei de um livro que ele faz uma divisão bem detalhada. Porque o que acontece? Pode acontecer, os latossolos, eles têm vários tipos. Então, é latossolo amarelo, latossolo vermelho amarelo. Vocês não precisam guardar essas coisas na cabeça. Guardem a terminação geral, latossolo. Então, latossolo, aí dentro do latossolo tem o latossolo vermelho bruno, tem umas coisas assim bem diferentonas. Mas se vocês guardarem as características do latossolo, o resto dá certo. Até porque, como eu disse para vocês, nas questões eles apontam. Então, ele vai dizer, se for um solo específico, ele vai dizer para você o nome do solo. Então, vai estar lá, latossolo, vermelho, bruno, e isso realmente existe. E aí ele vai dar alguma característica. E aí ele vai dizer, pode pedir, ou ele vai mostrar aonde está aquilo e pedir para você dar algumas características de como seriam aquele solo. Mas aí lembrem sempre das características gerais do latossolo. Então, o latossolo é um solo que ele foi muito alterado. Foi muito alterado, passou por aquele processo dos nutrientes serem levados pela chuva, das camadas mais superficiais para as camadas mais profundas. Então, de modo geral, se atentem às categorias que são mais gerais, argissolo, latossolo, cambissolo, e aí o resto dá certo, tudo bem? Vai que é sucesso, gente, dá certo. Confia em mim. Então, aqui, ó, os latossolos. Aí, aqui também, o latossolo vermelho e amarelo, que vai ter uma outra característica de coloração. Os argissolos e os cambissolos aqui. Então, grande parte da região, dos solos da região da Amazônia vão estar nessas 3 categorias, de latossolo, argissolo e cambissolo. Aí, beleza, vamos ver o que significa isso, então. Então, se ele tem mais latossolo, então são solos profundos, que já foram muito alterados. Então, dá para a gente confirmar, por exemplo, então, os nutrientes que estavam na parte superficial do solo, eles foram levados para as camadas mais profundas. Bom, se ele é argissolo também, são solos que são ricos em argila. Então, o argissolo seria uma categoria antes do latossolo. Então, tem o neossolo, cambissolo, argissolo, latossolo. Então, ele é muito rico em argila no horizonte B. Se ele é muito rico em argila no horizonte B, ele é um solo estável ou instável? Baseado no que a gente acabou de falar, vai ser mais estável ou mais instável? Ele vai reter mais água ou ele vai perder mais água? Como que vai ser a característica desse solo? Não me abandonem, gente, por favor. Se ele tem argila, o grão é menor ou maior, ele retém mais água, ele perde água com facilidade, ele é um solo estável, é um solo instável, como que é esse solo? Coragem, gente, coragem. Olha, vocês me abandonaram hoje. Como assim? Então, se ele é um argissolo, se ele é rico em argila no horizonte B, esse solo ele é um solo mais estável. É um solo que tem uma capacidade maior de reter água, tudo bem?
Mas, ao mesmo tempo que esse solo tem uma capacidade maior de reter a água, ele vai passar por esse processo, né? Ele retém muita água e essa água vai fazer esse movimento de carregar os nutrientes do solo, sempre do sentido mais superficial para o sentido mais profundo, tudo bem? Então, é por isso, gente, que quando a gente fala dos solos da Amazônia de modo geral, não são solos que na superfície são solos ricos, porque por conta dos altos índices de chuva, esses nutrientes eles vão sendo carregados, certo? Tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então, um dos grandes problemas da Amazônia, quando se fala do processo de desmatamento, é a lixiviação. E aqui precisa ficar uma coisa muito clara, gente. Se desmatarem a Amazônia não vai virar um deserto, entendeu? Às vezes tem umas correntes que falam isso, né? Que a Amazônia vai virar tipo o deserto do Saara, porque está na mesma faixa. Não. O que vai acontecer na Amazônia é um processo de lixiviação. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A Amazônia, ela tem um solo que ele é pobre em nutrientes, latossolo, argissolo, cambissolo. Ele é pobre em nutrientes aqui na superfície. Mas qual que é a grande riqueza da floresta? A floresta ela é muito diversa, ela tem árvores muito grandes, ela tem uma biomassa vegetal que é muito grande. Então, o solo ele faz uma troca. Então, é uma troca que envolve solo, as folhas das árvores e as raízes. Por quê? Porque as árvores, elas já crescidas, já desenvolvidas, produzem as folhas. Essas folhas, elas caem no solo, ressecam, viram matéria orgânica. As raízes absorvem essa matéria orgânica e alimentam a árvore. Então, é um sentido de troca mesmo. Então, é solo, raízes, flor, folhas. Folhas, solo, raízes, e aí vai fazendo esse ciclo. Quando eu quebro esse ciclo, e aí lembrando, né, que assim, mas isso vai acontecendo várias coisas, porque é esse processo acontecendo e a chuva caindo, porque na Amazônia chove muito. Então, as raízes, por elas sugarem esses nutrientes do solo, mesmo que chova muito, enquanto tem árvore, as raízes, elas sugam esses nutrientes. Então, elas retêm, elas mantêm aquela quantidade mínima de nutrientes ali no solo e na própria árvore, certo? Quando eu vou lá e passo a serra na árvore, derrubo aquilo, tiro aquela árvore de lá, eu quebro esse ciclo. A partir do momento que eu quebro esse ciclo, aqueles nutrientes que estão no solo, com a chuva continuando a cair, eles vão ser lavados. Então, eles vão estar aqui nessa parte mais superficial, porque eles estão na biomassa vegetal, e aí eles vão ser lavados pela água, vão ser levados embora, tudo bem? E ali na Amazônia é uma coisa interessante lembrar que aqui é uma grande planície, né? Então aqui, ó, nessa área onde estão os latossolos amarelos, é uma área que faz assim mesmo. Então, esse processo, o solo, ele tem essa propensão também a perder mais nutrientes. Esse nutriente vai sendo levado embora pela água. Isso é chamado de lixiviação. Então, quando a gente fala de Amazônia, coisas importantes para lembrar: latossolo, argissolo, cambissolo, são os solos que são mais predominantes ali, certo? São solos que foram muito alterados. Bom, além disso, além desses solos já muito alterados, a floresta, ela é chamada de... deixa eu passar aqui para o outro slide. Ela tem uma característica que ela é chamada de autossustentável, justamente por esse processo que ela vai passando. Então, a floresta ela é tão rica e ela é tão diversa porque ela faz essa troca com a biomassa vegetal, tudo bem? Então, bom, uma outra coisa, quando se fala da Amazônia, muito se fala, deixa eu voltar, das terras úmidas, né? Vocês lembram daqueles 3 patamares da floresta amazônica? Quais que eram os 3 patamares? Você tem a floresta, e aí dentro da floresta tem florestas, né? A Amazônia ela é tão incrível que ela consegue ser assim. Então, tem a grande floresta, mas quando a gente vai olhar lá em cada lugar, tem a floresta que fica ali no rio, tem aquela que está à margem do rio e aquela que está mais afastada. Vocês lembram dos nomes dessas 3? Lembram? Então, essas 3 é a mata de igapó, que é a mata que vai estar, que as raízes vão estar dentro do rio. A mata de várzea, que é aquela floresta que vai estar no leito, né, nas margens do rio, que passa por um período de inundação, mas que grande parte do tempo ela fica seca.
e tem as terras firmes, que é chamada, né? Então, a floresta amazônica, ela é, de maneira geral, formada nas terras firmes, né? Tinha muito, também muitas pessoas falavam que grande parte da floresta amazônica era uma planície inundada. Não, a maior planície inundada do Brasil está lá no Pantanal, está aqui no Pantanal. Lá na Amazônia tem essa parte que é assim inundada, que as árvores, as raízes estão dentro do rio, mas a grande parte, a maior parte da floresta fica em terras firmes, tudo bem? Isso é uma coisa importante. Bom, e aí, como eu disse, é um solo que ele é pobre em nutrientes, o desenvolvimento da floresta está ligado com essa troca da biomassa vegetal, mas, sobretudo, também a questão dessa floresta está na região que é mais chuvosa e mais quente, então por isso que ela é tão desenvolvida. Então, não depende tanto do solo, depende mais das condições climáticas da atmosfera e da biomassa vegetal. E assim, ela se torna energeticamente autossustentável, porque ela vai fazer essa troca, né? Então, lembrando, solo, as raízes, a árvore, as folhas, assim vai trocando. Bom, claro, eu falei para vocês desses 3 solos. Gente, agora que eu tô vendo aqui, que vocês estavam mandando no chat e eu não tava vendo, porque o chat estava tipo lá atrás, desculpa. Olha, eu sou uma pessoa muito atrapalhada, viu? Agora eu vi, a Valéria falou, auxiliar de lousa, ele retém mais água. Sim, Valéria. Felipe falou dos microgrãos, sim, também, agora que eu vi. Gente, desculpa, eu sou uma pessoa muito atrapalhada. Mas então, esses 3 patamares da floresta são esses 3. Nossa, agora o chat estava tipo na parte de trás. Eu pensei que vocês estavam me deixando falando sozinha, eu estava quase chorando aqui já, gente. Já abaixar e começar a chorar aqui. Mas enfim. Ai, meu Deus, que engraçado essas coisas. Que bom, olha, fiquei feliz agora. Então, tem esses 3 patamares, tudo bem? Da floresta. Bom, uma outra coisa também é que, além desses 3 solos que ficam ali localizados de maneira mais geral, tem também alguns outros tipos de solo, né? Então, por exemplo, aqui, os neossolos também, tem algumas regiões aqui que vai acontecer o neossolo, aqui ele tá pintadinho, nessa corzinha aqui, nos pontinhos. Vai ter também o luvissolo. O luvissolo também é um solo, mais aqui na região do Acre, né? É um solo também muito alterado. O nitossolo também, ele coloca esses dois na mesma categoria, que são solos são solos mais antigos e mais alterados, certo? Bom, por que eu estou citando esses solos para vocês? Porque eu acabei de falar que o latossolo, o argissolo e o cambissolo são mais pobres, mas a variedade de solo na Amazônia ela é grande, então tem outros tipos de solo com outras características. Bom, quando eu tenho outros tipos de solo com outros tipos de características, eu tenho a possibilidade, sim, de ter agricultura na Amazônia. Mas, gente, qual que é o problema da nossa agricultura? Que precisa ficar, assim, bem claro para não parecer aquela coisa, porque ultimamente, quando o governo vai falar sobre a natureza, sobre a preservação do meio ambiente, ele diz que os ambientalistas são chatos, que as pessoas que pesquisam são insuportáveis, não querem que o país se desenvolva. O nosso país ele é riquíssimo, assim, ele é riquíssimo em minério, ele é riquíssimo em produtos como frutas, enfim, é uma terra que dá sim para a gente trabalhar ela e cultivar de modo produtivo e sustentável. Então, o grande problema do modo como o governo e principalmente o agronegócio ele lida com a terra nos últimos tempos é que é uma relação puramente de exploração. E eles não conseguem perceber que as características naturais do solo eles precisam ser considerados. Então, a Amazônia, se ela passa por esse processo em que ela precisa dessa troca dos nutrientes, então, para eu conseguir desenvolver uma agricultura naquele lugar, eu preciso preservar a floresta. Então, eu acho até engraçado, outro dia a gente estava discutindo sobre isso com alguns professores, sobre a bancada, tem uma bancada no Senado que é ligada ao agronegócio, e aí dentro deles tem uma briga, né? Tem tipo aqueles que, a Amazônia é desmatada, e tem aqueles que não, eles já entenderam que eles precisam da floresta. Então, até algumas pessoas do próprio agronegócio já entenderam que sem a floresta não dá para desenvolver a agricultura. Porque o que acontece? Por que acontecem as queimadas? Eles fazem assim, eles derrubam a mata, eles queimam grandes extensões de terra. Bom, aquela queima, todo aquele material queimado, ele vira matéria orgânica para o solo. Então, quando eles plantam pela primeira vez, gente, nasce assim tudo que você imaginar. Jogou na terra, nasce.
Por quê? Porque é muita matéria orgânica. Só que o que acontece? Lembra que eu mostrei para vocês que o horizonte do solo, ele é do vertical, tem as camadas superficiais, mas tem as camadas mais profundas. Quando eu faço esse processo da queimada, eu coloco toda a minha matéria orgânica aqui na camada superficial. Então, por isso que, por exemplo, a primeira leva do que eu planto nasce assim a rodo, vai nascer muito, vou colher bastante coisa. Mas esse nutriente do solo, ele vai ser todo, ele não vai ser retido para as camadas mais profundas, ele não vai desenvolver o solo. O que eu plantei vai puxar esse nutriente, vai reter esse nutriente, e o solo, ele passa por um processo de empobrecimento muito rápido. Então, a primeira leva vai ser tipo, que nem eu falei, sensacional, só que as outras vai caindo em produtividade cada vez mais. E é por isso que cada vez mais eles vão avançando na fronteira agrícola. E, gente, fala sério, isso é uma burrice, porque, tipo assim, eu já sei que não tá dando certo. Queimar a terra vai dar certo uma vez, duas vezes, na terceira vez, eu já vou precisar tacar aditivo agrícola no solo, vou precisar plantar transgênico, porque não vai nascer. Porque eu não estou fazendo práticas de manejo do solo e de desenvolver os horizontes, eu estou mantendo tudo em superfície. Então, acabou aquele nutriente da superfície, o solo fica muito pobre. E para esse solo se recuperar sem a floresta, é um processo que vai demorar muito. Aí precisa ir, assim, de novo, de muito manejo. Mas aí o que acontece no nosso país? A terra é abandonada. Então, além de queimarem, você derruba a floresta, você queima, você extrai todo o nutriente do solo e abandona aquele pedaço de terra. Então, é isso que tem acontecido. Esse é o grande problema. O que poderia ser feito? Poderia ser feita uma agricultura que combinasse a floresta com os produtos que a gente planta. Mas qual que é o grande outro problema aqui? O grande outro problema é que o que a gente está plantando não é para a nossa alimentação. Eu não estou ali plantando trigo, arroz, chuchu, tomate. Eu estou plantando soja, eu estou plantando milho. Então, eu preciso de grandes extensões de terra e eu preciso plantar muito, porque são produtos baratos. Então, se eu for com pouco produto para vender no mercado, eu não tenho lucro. Então, é uma relação assim que é um ciclo, gente, que é um ciclo muito burro, na verdade, economicamente falando, porque você vai empobrecer o seu recurso num nível que você vai precisar desmatar cada vez mais, e daqui a pouco você vai chegar num nível onde não tem mais de onde tirar. Eu não sei se vocês já viram aquele filme do Lorax, que é aquele do que ele vende o ar, né? É tipo aquilo seria o mais drástico, assim, o mais trágico, mas é justamente aquilo. Você vai usando o recurso até o limite máximo, sendo que tem um monte de alternativa. Então, aqui eu não, que fique claro que assim, a gente precisa da agricultura, né? O homem, desde que ele começou a modificar o espaço, como eu disse, desde que ele se instalou num lugar, ele já cultivava a terra, mas ele cultivava de outras maneiras. Então, hoje a gente tem uma contradição no mundo que é muito louca, assim. A gente produz alimento para 5 vezes a população mundial e ainda tem gente que morre de fome. A gente destrói o meio ambiente e vai deixando para trás, assim, como se não tivesse importância, certo? Então, mais do que um discurso chato de ambientalista, é uma coisa assim que não faz sentido, porque isso vai afetar a longo prazo a nossa economia, tudo bem? Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. É que é só algumas matérias dos últimos anos, né? Então, o desmatamento cresceu na Amazônia, na virada de 2019 para 2020. Gente, isso aqui é tema quente no vestibular, hein? Tenho certeza, assim, absoluta. Essas queimadas, a questão das vacinas, tudo isso, apesar que o ano passado a FUVEST já abordou esse tema da ciência, né? Desse ataque à ciência. Então, pode ser que esse ano eles abordem o meio ambiente de novo, que é um tema, assim, que está... E dá para relacionar, né? Porque tem estudos que falam que o coronavírus, ele justamente vem dessa alteração que o homem faz no meio ambiente, aí os vírus vão ficando cada vez mais resistentes. Então, eu acredito que esse ano o meio ambiente vai ser pesado, tanto na FUVEST, quanto na Unicamp, quanto na Unesp, certo? Bom, e aí é só mensagens ruins aqui, né? Só o desmatamento crescendo, tanto pela ação da agricultura, quanto do garimpo, tá bom? Bom, vamos lá agora para o Nordeste. Bom, de novo, como eu disse para vocês, de modo geral, a gente vai se atentar nas categorias mais gerais, certo? E aí as outras, é importante só que vocês tentem relacionar sempre o radical da palavra. Lembrando do radical da palavra, vocês vão conseguir
é fazer todas as relações que vocês precisam, certo? E se tornarem grandes geógrafos. Mentira, brincando, gente. Mas aqui, de novo, como eu disse lá no começo, o Brasil, as maiores extensões de solo que a gente tem é de latossolo e de áreas de solo. Então, aqui, de novo, no Nordeste, isso se confirma. Então, aqui na faixinha do vermelho, então, a gente tem os latossolos, latossolo vermelho, e aqui na faixa do... Gente, o que é isso aqui? Foi só eu que vi, ou vocês também viram que... Olha, cada coisa, enfim. Aqui, ó, nessa faixinha do vermelho, tem os latossolos vermelhos e argissolo aqui também, ele vai juntar nessas duas categorias. E aqui também, né, o argissolo vermelho, o latossolo vermelho, e aqui o argissolo amarelo, o latossolo amarelo. Então, de novo, argissolo e latossolo são solos que têm horizontes mais desenvolvidos, então vai ter o... Ah, foi você? Apareceu um rabisco aqui. Aí eu fiquei, gente... Foi você que rabiscou? Não, tudo bem. Eu falei, nossa, caramba, o que é isso? Olha que legal. Vocês conseguem grifar? É isso a minha tela? Gente, eu não sabia. Olha, eu sou uma... Eu tô dando aula, né, para vocês, e dou aula também na outra escola. Mas, gente, cada semana é uma descoberta, assim. E o pior é que essa semana os alunos do sexto ano estavam rindo da minha cara porque eu não sabia fazer o negócio. Falei, olha, realmente é uma humilhação esse período online, viu? Mas vamos lá. Aí aqui, como eu disse para vocês, então, de modo geral, vai predominar os argissolos e os latossolos. E que são solos que vão ser mais alterados, que vão ter o horizonte bem desenvolvido, solos mais profundos. Bom, qual que é o problema desse solo? Frisando mais uma vez, é que os nutrientes eles são carregados da parte mais superficial para a parte mais profunda. Então, aqui em superfície, essa superfície vai ser pobre, tudo bem? Então, esse é o grande problema dos latossolos, argissolos e cambissolos. Mas, como eu disse, justamente por ele ter essa característica de ter nutrientes ali presentes, é um solo que você consegue trabalhar, que você consegue manejar, manusear ele, para conseguir, sim, desenvolver a agricultura, certo? Então, não é assim impossível, tipo, não é a areia do mar que você vai tentar plantar e não nasce nada, né? Enfim, certo? Bom, aí no Nordeste, aí como eu disse para vocês, também dentro de outras partes aqui, tem também outros tipos de solo. Então, o Brasil ele tem essa predominância dos latossolos, argissolos e cambissolos, mas ele tem a presença de alguns outros solos também. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente vai ter a presença de novo dos neossolos. Então, o neossolo é esse solo novo que está em processo de formação. Um outro tipo de solo que a gente tem aqui é o plintossolo, que são solos que eles passaram muito por esse processo de laterização. E essa laterização, gente, nada mais é do que esse carregamento que acontece dos nutrientes, principalmente do ferro, para as camadas mais superficiais, para as camadas mais profundas. Lembra muito o latossolo, né? Então, aqui, tanto que ele coloca ó, na mesma categoria. Então, nessa faixa aqui tem os plintossolos, os argissolos e os latossolos. São solos vermelhos, e são solos vermelhos porque eles são ricos em ferro. Ele passou por esse processo de carregamento do ferro das partes mais superficiais para as partes mais profundas. Tudo bem? Bom, então vamos lá aqui para o próximo. Aqui, gente, no Nordeste tem dois tipos de textura de solo. Então, lá a gente falou do argissolo, do latossolo, então vão ser mais argilosas. Então, é um solo que ele retém mais a água, ele é mais rico em nutrientes, tem esse tipo de solo, mas são solos também que têm uma textura arenosa. E esse é um dos grandes problemas do Nordeste, porque essa textura do solo arenosa, ela faz com que o solo do Nordeste ele fique mais propício a passar pelo processo da desertificação, certo? Então, é um solo que ele é rico em minério, mas ele é pobre em matéria orgânica. Pobre em matéria orgânica justamente por conta da própria vegetação, uma vegetação que é menor, uma vegetação que ela é mais espaçada, né? Não é tão fechada que nem a Amazônia, por exemplo. E aí isso faz com que o solo seja pobre em matéria orgânica, certo? E sempre lembrar, lá tem dois tipos de textura, a arenosa e a argilosa. Bom,
Aí aqui é o grande problema do Nordeste. Se lá na Amazônia a gente tem o processo da lixiviação, no Nordeste a gente tem o processo da desertificação. E por quê? Porque no Nordeste o bioma que ele vai passar, ele está numa região de semiárido e ele vai passar por duas estações. A Amazônia, ela não tem uma estação seca e uma estação chuvosa, porque mesmo na estação seca da Amazônia chove muito. Então, assim, é uma outra coisa. Por isso que não dá para relacionar a desertificação com a Amazônia, tudo bem? Porque para ter esse processo de desertificação, precisaria estar no árido, ou no semiárido, ou no subúmido, certo? Então, são essas três características de lugares que tem pouca chuva. Então, para ser desertificação, tem que estar relacionado a um lugar que chove pouco. É isso, por isso que não dá para relacionar isso à Amazônia. Bom, então ali no semiárido nordestino tem uma estação de chuva e uma estação de seca. E a estação de seca é, tipo assim, muito seco. Tipo, não chove, temperatura alta. E aí, o que, que acontece com o solo arenoso? Lembra que eu falei para vocês que no solo arenoso ele retém a água, mas rapidamente essa água evapora. Então, esse solo arenoso ele tem essa característica de perder água muito facilmente. Então, o solo ele fica muito, muito, muito ressecado. Uma outra coisa é que aquele craquelado que se vê no Nordeste, ele é justamente por conta dessa estrutura do solo. Então, o solo ele seca a um ponto que a estrutura do solo ele vai formar aquelas rachaduras. Qual que é o problema daquelas rachaduras? É que nas rachaduras maiores, a água ela vai adentrar, ela vai entrar por aquelas rachaduras e ela vai carregar alguns nutrientes dali. E ela não vai molhar o solo de maneira igual. Então, a água ela não vai permear o solo de maneira... como é que eu posso... de maneira igual mesmo. Ela vai entrar mais por aqueles espaços que já estão... Gente, tem alguém com o microfone ligado. Estou achando que deixa eu chegar, ele tá girando, coitado. Não é impressionante, querido. Pronto. Bom, então essas rachaduras do solo, a água ela entra por ali e ela não vai molhar, o solo ele não vai ficar molhado de maneira igual, não vai ser bem permeado de água. Então essas rachaduras, por onde essa água ela vai entrando e muitas vezes ela vai empoçando, vai carregando os nutrientes do solo embora. Certo? Então, é uma combinação de fatores que fazem com que o Nordeste ele sofra por esse processo de desertificação. Então, a agropecuária tem crescido muito no Nordeste, então é um solo que ele já não é muito rico em nutrientes, é um solo que passa por esse processo de chuva muito intensa e de seca muito intensa. Aí eles ou irrigam demais o solo, ou colocam aditivos agrícolas demais, desmatam a caatinga, aí de novo vai entrando aquele monte de coisa que a gente já tinha falado na Amazônia. Então a caatinga, ela é um bioma que ele é muito rico, uma vegetação, ela tem uma riqueza de vegetação muito grande, mas justamente por ela passar por essa estação de seca, ela perde as folhas, ela é um bioma assim que, apesar de muito forte, é também muito frágil, porque o solo, de novo, não é um solo tão rico em nutrientes. Então, à medida que eu vou extraindo, que eu vou desmatando, que eu vou tirando aquela vegetação dali, e que eu vou colocando outros tipos de cultura que vão puxar ainda mais nutrientes do solo, eu vou empobrecendo cada vez mais o solo daquelas regiões. Então, o que acaba acontecendo é que se colocam culturas, produtos, né, alimentos, para plantar num determinado lugar, que ele vai extrair muito nutriente do solo, ele vai empobrecer aquele solo demais, certo? Então, esse é um dos problemas da caatinga. Então, a desertificação na caatinga, no solo da caatinga, ela está relacionada principalmente à agricultura inadequada, culturas que não deveriam ser plantadas naquela região, que precisam de muita água ou que puxam muitos nutrientes do solo. De novo, o processo de desmatamento. De novo, o processo das queimadas naquele mesmo processo. Para o solo pobre em nutrientes, eles vão lá, desmatam, queimam tudo, aquela queimada vira matéria orgânica, mas aquela matéria orgânica ela serve para, no máximo, 3 cultivos. Plantou pela terceira vez, o solo já fica empobrecido de novo, certo? Bom, um grande problema na agricultura no Nordeste é uma coisa que a gente precisa ficar atento, é porque a fronteira agrícola ela tem subido também em direção à caatinga. E é uma agricultura que faz um uso extensivo de agrotóxico e de semente transgênica.
certo? Então, é uma agricultura assim que não é sustentável, não é ecológica, não é orgânica, nada disso, tudo bem? Bom, esses aqui são os solos da região centro-oeste, aí de novo, né, vai predominar os latossolos, argissolos, em diferentes colorações, então o amarelo, o vermelho, assim por diante. Também vão ter os neossolos, né, o solo é um solo que ele é bem marcante também no território brasileiro, que são esses solos novos. E aqui também predominam muitos cambissolos, né, que é esse solo intermediário, certo? Bom, e aí quais são os problemas da região centro-oeste? O grande problema da região centro-oeste é muito parecido com o que acontece na Amazônia, só que ainda mais problemático, porque como eu disse para vocês, na Amazônia não tem aquele período de seca extrema. Lá sempre chove, né? Todos os dias praticamente naquela faixa tropical vai chover. Na região centro-oeste já tem essa demarcação. Eu tenho uma estação quente, chuvosa, e eu tenho uma estação mais fria e seca. Só que o mais frio que eu falo para vocês, gente, tipo, não é o mais frio de São Paulo, que é tipo 15 graus, 18 graus. O mais frio é se a média do verão é 25 até 28, vamos dizer assim, o mais frio que eu estou dizendo aqui é tipo de 23 a 25. Então a temperatura não varia muito, que é o que está acontecendo lá agora. Então, lá tem, e eu estou sendo muito gentil dizer 23, 25, porque nesse período de frio, que seria o inverno no centro-oeste, que está acontecendo essas grandes queimadas lá no Cerrado e no Pantanal, teve lugares que chegaram quase a 40 graus. Na verdade, esse ano foi um ano muito atípico nessa questão climática. Isso é mais uma coisa importante para o vestibular. E justamente por conta dessas alterações no meio ambiente. Então, tá vendo como a estação de seca e frio é um seco e frio que não é o seco e frio de São Paulo, né? Que a gente chega, como eu disse, 10 graus, 11 graus. Lá não, tudo bem? Lá, assim, a temperatura é mais elevada, certo? Bom, e aí, os solos do Cerrado, que é latossolo, argissolo, cambissolo, são solos mais profundos. Eles têm uma característica de que eles têm uma porosidade maior, então eles têm um teor de... Apesar de serem argissolos, mas eles têm um teor de areia um pouco maior. Porque o que acontece nos solos? Tem essas misturas, né? Então, o argissolo, claro, predomina a argila, mas pode ter areia misturada, aí tem numa maior, numa menor concentração. Nos solos do cerrado, tem uma maior concentração de areia combinada com argila. Isso faz com que os polos do cerrado, que os solos do cerrado sejam mais porosos, então a água ela infiltra com mais facilidade. Quer ver uma coisa boa para lembrar disso? O aquífero Guarani fica ali embaixo. E o aquífero, justamente, ele é alimentado por conta dessa água que permeia o solo, vai passando por dentro do solo e vai alimentando os aquíferos, tudo bem? Então, o solo do cerrado é sim latossolo, argissolo, cambissolo, mas ele é mais poroso, ele tem uma maior concentração de areia, tudo bem? Então, ele tem... E aí, gente, olha só como as coisas se combinam. Ao mesmo tempo que ele é mais poroso, porque ele tem um pouco mais de areia, então a água ela infiltra, mas ele não vai perder água com tanta rapidez quanto a areia perde. Então, por essa combinação com a argila, essa água ela fica mais tempo retida no solo. Então, é um solo onde chove muito, ele absorve a água com muita rapidez e ele consegue guardar essa água também. Tudo bem? Bom, qual que é o grande problema aqui do Centro-Oeste? É a mesma coisa que se repete, a gente vai repetindo o erro, assim, né? Não basta fazer uma vez, tem que fazer sempre, sempre errado. Queimada, desmatamento, monocultura. Então, o Cerrado brasileiro, o Pantanal, ele passa por esse processo muito intenso das queimadas, porque eles querem aproveitar essa matéria orgânica, mas eles não entendem que é tipo uma matéria orgânica a curto prazo. E aí vai para se plantar sempre as mesmas coisas, gente. É soja, é cana, é milho, é algodão, só commodities. Não é nada assim que sirva como base para a alimentação da população. Tudo bem? Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Assim, se fosse para alimentar a gente, você ainda falava, poxa vida, né? Tá morrendo de fome, a fome no Brasil aumentou, eles estão plantando mais, mas não é. Isso aqui é para vender no mercado internacional. Bom, e aí eu queria só mostrar aqui para vocês algumas notícias até recentes, né? Então, a temperatura do solo dos últimos tempos na região centro-oeste chegou a 55 graus, não só lá, como aqui também no interior de São Paulo. Então, você imagina só o quanto esse solo está seco, ressecado,
O que vai acontecer quando chover? Ele vai demorar muito para a água poder infiltrar, porque ele está tão seco, tão ressecado, que até para a água conseguir vencer isso vai demorar. E uma outra coisa, gente, que eu achei muito interessante, que é o problema que essas queimadas vão gerar, esse material queimado vai gerar quando começar a chover no Pantanal. Porque o que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso que eu acabei de falar para vocês. O solo ele está tão seco, que a água ela vai demorar para infiltrar. Então, ela vai fazer um processo de escoamento superficial. Então, ela vai escoar horizontalmente. À medida que ela escoa horizontalmente, ela vai carregar todo esse resto dessa matéria queimada para os rios. Claro, tem matéria orgânica ali que foi queima dos animais, tal, mas no meio de tudo isso tem mercúrio, tem outros elementos químicos que já eram propriamente usados na agricultura, em outras plantas. Então, esse material queimado ele vai ser levado para os rios, ele pode causar poluição nos rios e nas águas subterrâneas. Então, eu fui vendo isso, eu falei, meu, é uma coisa terrível, né? A gente pensa que vai acabar quando começar a chover, mas aí quando começar a chover, você vai ter mais um problema, certo? Mas precisa chover, né? Pelo amor de Deus. Bom, os solos da região sudeste, de novo, gente, a gente fica se repetindo, né? Então, latossolo, áreas de solo, só que aí, no caso do sudeste, tem um latossolo que ele é muito importante, que é o latossolo vermelho férrico, que é o que é chamado de terra roxa. Então, ele é muito característico aqui do interior de São Paulo, também de um pedaço do Paraná, e é onde aconteceu o período de grande expansão das lavouras de café, que era aquela época dos imigrantes, que eles vieram para o Brasil para trabalhar naquelas grandes lavouras. E essa terra roxa, esse nome vem justamente, dos imigrantes italianos que vieram para cá, e aí olhavam essa terra, que na verdade ela é bem vermelha, ela tem essa característica de ser bem vermelha, porque ela tem uma alta concentração de ferro, e aí eles chamavam de terra roja. E aí acabou pegando, porque abrasileirou o roja para roxa. Roja em italiano, na verdade, é vermelho, mas enfim. O melhor do Brasil é o brasileiro, então o roja virou roxa e aí chamam de terra roxa. Mas na verdade, essa terra roxa é o latossolo vermelho férrico, tudo bem? Ele é bem avermelhado. Coloração vermelha bem viva. E por fim, os solos da região sul. Então, nos solos da região sul, também predominam os latossolos e os argissolos. E aí, gente, no solo da região sul, tem um que é bem característico lá do temperado que eu falei para vocês, que eram os chernossolos. Lembra que eu falei que os chernossolos, os solos da Rússia, geralmente são muito ricos em chernossolos, porque está na faixa do temperado. E aqui é justamente isso. O sul do país, ele está em grande parte já nessa faixa do temperado, que tem essas temperaturas mais baixas, esses índices de chuva mais baixos. Então, a gente consegue encontrar nele tipos de solo que a gente não encontra em outros lugares. Então, o chernossolo, aí esse é um outro nome chave, assim. Ouviu falar de chernossolo sul do país? Porque é os solos das regiões que têm temperaturas mais baixas, que a gente chama de amenas, né? Temperaturas médias. Tudo bem? Então, esse é um outro. Se a gente falou muito de latossolo, cambissolo, argissolo, o chernossolo tem que ser aquele que, tipo, bateu, sei lá, veio uma questão, chernossolo é sul do país, tudo bem? Que é essas temperaturas mais frias. Bom, esse é o que vai ser mais diferente, mas de modo geral predominam os latossolos e os argissolos. Um grande problema aqui da região sul do país é que, de novo, né, como eu disse para vocês, o argissolo e o latossolo, eles têm essa característica de ser um solo que ele tem mais argila, tem mais a presença de argila, mas no sul do país é um solo que também tem a presença da areia bem marcante, assim. E aí tem um processo que passa no sul do país, que é um processo muito, muito grave, que é o processo de arenização. Então, quais são os piores processos ambientais que a gente passa no nosso país? A lixiviação, Amazônia e Cerrado, desertificação, Caatinga, e a arenização que acontece no sul do país. A arenização é porque, como tem areia em concentração dentro do solo, o manuseamento desse solo, ele vai fazendo com que a areia, ela fique de maneira mais predominante. Eles vão mexendo, manuseando a terra, vai se perdendo os nutrientes por conta da agricultura, então aqueles nutrientes que estavam ali na argila vão sendo perdidos, esse solo ele vai ficando empobrecido e vai sobrando a areia. Então acaba se formando grandes bancos de areia. Então retira a cobertura vegetal,
faz a agricultura extensiva, a agricultura e a pecuária, e aí esses solos que já têm essa composição mais arenosa, eles ficam cada vez mais empobrecidos. À medida que eles vão ficando empobrecidos, vão formando grandes bolsões de areia, certo? Então, justamente relacionados à ação antrópica. Então, qual que é a diferença entre a arenização e a desertificação? A desertificação tem um fenômeno natural, que é a estação seca e a estação chuvosa. Então, são lugares que é de clima semiárido, árido e subúmido. Lugares que chove pouco, vai ter uma estação ou não chove, tipo deserto, que aí é a desertificação, ou são lugares que tem essa estação bem demarcada, seca e chuvosa, certo? Aí pode ser o semiárido e o subúmido. Então, tem uma característica natural nesses lugares que, com a ação antrópica, é acentuada e aí passa por esse processo de desertificação. A arenização, não. A arenização é, de fato, a ação antrópica direta, que extrai os nutrientes do solo e vai fazendo com que a concentração de areia aumente. Deu para entender isso? Então, tem essa diferença entre os dois. Arenização e desertificação são duas coisas diferentes. Desertificação, Nordeste. Arenização, Sul do país. Lixiviação, Cerrado, Amazônia. Centro-Oeste, Amazônia. Certo? Tudo bem, gente, até aqui? Gente, essa foi a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Teve alguma coisa que não ficou clara, que vocês não conseguiram entender? Gente, eu não consegui separar exercício para vocês, mas eu vou fazer isso durante a semana. E aí eu posto para vocês lá, porque eu acho a gente ainda não resolveu nenhum exercício juntos, né? Acho que isso é bom. Até eu acho que eu fiz só uma vez que a gente resolveu alguns, acho que sobre urbanização. Foi bem interessante. Eu acho que é bom, já que a gente está nessa etapa final, a gente já ir resolvendo alguns exercícios de primeira e segunda fase. Aí eu posso separar para vocês, tá bom? Obrigada. Valéria, me fala o nome desse aplicativo aí, ele desenha na tela, é isso? É fácil de usar? Eu dou assim, gente, se for fácil de usar, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, é isso. Olha que legal, gente, ela risca a minha tela. É o Zoom que faz isso? Nossa, gente, que interessante. Nossa. Olha, aí eu consigo aqui, por exemplo, aí tem um aqui que você limpa tudo ou limpa só o que você desenhou. Gente, sensacional. Olha aí, vivendo e aprendendo. Nossa, incrível, gostei, achei legal. Então é isso, gente. Então eu passo os exercícios para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer problema, se vocês tiverem alguma angústia, quiserem conversar, procurem a gente. A gente está aqui também para ajudar vocês nisso. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, eu sempre falo isso, mas a gente está aqui. Caso vocês precisem desabafar, conversar, não sabem o que fazer, tá em dúvida, procurem a gente de verdade. A gente está disponível para vocês também. E é um prazer, gente, falar com vocês. Eu sinto muita falta da sala de aula. E é isso, assim, o máximo que a gente pode fazer assim para estar perto. Não contem comigo mesmo, precisar de qualquer coisa, mandem uma mensagem, tá bom? Gente, dá muita saudade, é muito ruim ficar assim. Mas a gente precisa se cuidar, né? Precisa de fato ou sair a vacina, ou precisa sair essa vacina, né? Para a gente poder se cuidar direitinho e saber que a gente está seguro. Mas eu sinto muita falta de vocês. Então, se vocês quiserem conversar de verdade, podem me procurar, tem o meu número lá no grupo dos alunos, fiquem à vontade, tá bom? Precisar de exercício, quiser conversar sobre algum livro, quiser conversar sobre algum documentário, eu tô aqui, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem direitinho, faz qualquer coisa de novo, tô aqui, e um beijo em vocês. Obrigada, viu? Tchau, gente.